A mais recente onda de protestos em Hong Kong começou em junho de 2019. São dezenas de feridos e mais de 700 presos desde então. Cenas como estas têm feito parte da rotina diária no território. Você já deve ter visto ou lido em reportagens que, lá nos primeiros atos, os manifestantes lutavam pelo fim de um projeto de lei que autorizava a extradição de suspeitos de crimes para a China continental. Mas por que esse assunto provocaria tanta revolta? Aliás, por que esse projeto de lei estava sendo discutido? Para tentar deixar tudo isso um pouco mais claro, será preciso dar um passo atrás. Fevereiro de 2018, um crime brutal abala Hong Kong. O casal de namorados Chan Tong-kai e Poon Hee-wing viaja até Taiwan. Câmeras de segurança mostram os dois entrando num hotel, mas horas depois há somente o registro da saída de Tong-kai. Já de volta a Hong Kong, ele confessou ter matado e esquartejado a namorada que estava grávida. Tong-kai foi preso, mas as autoridades se depararam com um problema jurídico. Onde afinal seria feito o julgamento desse crime? Como o assassinato aconteceu em Taiwan, o jovem não poderia ser julgado em Hong Kong. Além disso, os dois territórios não possuem um acordo formal de extradição. Foi a partir daí que o governo de Hong Kong passou a discutir o projeto de lei que a gente citou lá no começo do vídeo. Vale lembrar que as Nações Unidas não reconhecem Taiwan como um país independente. A ilha é considerada pela China uma espécie de província rebelde, uma parte do território chinês. Por esse motivo, um acordo de extradição entre Hong Kong e Taiwan abriria uma janela para que suspeitos de crimes fossem mandados para julgamento também na China continental. Os manifestantes foram radicalmente contra a ideia e pressionaram o governo de Hong Kong. A proposta foi suspensa um mês depois. Mesmo assim, os protestos continuaram e ganharam ainda mais força. Mas se o problema era o tal projeto de lei de extradição, por que os manifestantes permaneceram nas ruas, insatisfeitos? É que eles exigem não somente a suspensão, mas a completa desistência da proposta. Isso porque acreditam que o governo chinês se aproveitaria daquela lei para julgar e punir opositores e críticos de Pequim, aumentando a influência política em Hong Kong. E aí, para entender melhor essa relação entre Hong Kong e China, a gente vai precisar voltar no tempo de novo, dessa vez para o século XIX. Hong Kong fazia parte da China até 1842. Com a derrota da dinastia Qing na chamada Primeira Guerra do Ópio, os chineses tiveram que ceder o território para o Império Britânico. A região ficou sob influência do atual Reino Unido por mais de 150 anos. Só foi devolvida à China em 1997, num acordo que garantiu a Hong Kong o status de território semi-autônomo. Ou seja, Hong Kong teria um certo grau de independência, como um parlamento próprio, o direito de realizar eleições legislativas, um sistema jurídico autossuficiente, liberdade de imprensa e de expressão, inclusive para protestar. Esse regime ficou conhecido pelo nome de Um País, Dois Sistemas, que na prática quer dizer que um pedaço da gigante China continuaria a ter leis e modelo de governo diferentes de Pequim. Enquanto a China é tradicionalmente mais fechada, com Estado autoritário e de partido único, Hong Kong tem alguma abertura política e é tido como um paraíso para investidores e empresários, atraídos pelos impostos baixos e poucas barreiras comerciais. É bem verdade que não existe uma democracia plena em Hong Kong. Dos 70 parlamentares, a população em geral pode escolher 40. É daí que vem boa parte dos assentos de partidos democráticos, que são maioria nesse grupo. As outras 30 cadeiras são escolhidas por representantes de diferentes setores industriais, quase sempre ligados a Pequim. Até mesmo a chefe do executivo, Carrie Lam, não foi escolhida por voto popular, e sim por um pequeno comitê, aprovado pela China. Ela, inclusive, é alvo dos manifestantes, que a consideram uma aliada do governo central chinês. During these 2 months, we lost a lot of time, we lost a lot of money, we lost a lot of health because of the expired tear gas. But we can easily recover from the harm of tear gas. We can earn back our money. But if we lose this fight, Hong Kong's democracy will never be recovered. To all Hong Kong citizens, I know it's been really hard time for us since June, but please stay strong. I look forward to see the day that we can celebrate without the mask, without the goggles, without any expired tear gas.
Por esses motivos, Hong Kong tem convivido com protestos nos últimos anos. Em 2014, por exemplo, as manifestações por eleições livres ficaram conhecidas no mundo todo como a Revolução dos Guarda-Chuvas, que eram usados como proteção contra o gás lacrimogêneo da polícia e acabaram se tornando um símbolo da democracia. Se o passado é tumultuado, a tendência é de um futuro ainda mais turbulento. Naquele acordo de devolução de território costurado com os britânicos em 1997, ficou estabelecido que o modelo Um País, Dois Sistemas seria válido por 50 anos. Ou seja, se nada mudar até lá, a partir de 2047, Hong Kong, que hoje tem mais de 7 milhões de habitantes, poderá perder a condição de semi-autonomia e passar a ser controlado totalmente pela China. E é justamente tudo isso que está em jogo hoje nas ruas. Os manifestantes, em sua grande maioria jovens, temem pela perda de direitos e de liberdade antes mesmo da data estipulada no acordo. Os atos se tornaram, portanto, um grande movimento pró-democracia, que pede também uma investigação independente sobre a repressão policial durante as manifestações, anistia a todos os detidos e, claro, exige menos poder da China na região. Das ruas, os protestos seguiram mais recentemente para o Aeroporto Internacional de Hong Kong. A ideia foi chamar a atenção de turistas do mundo todo. Após 5 dias seguidos de ocupação, a tropa de choque entrou no local e houve mais confrontos. A ONU pediu cautela para as autoridades chinesas, que já demonstraram estar perdendo a paciência. Pequim respondeu com firmeza, afirmou que os protestos são sinais de terrorismo e enviou tropas para a fronteira com Hong Kong, aumentando a escalada de tensão. Enquanto as manifestações continuam, o mundo acompanha atento quais serão os próximos passos nessa complexa região em constante conflito.